Vamos agora falar um pouco mais de energia. A gente falou um pouco de transporte, vamos falar de energia. São dois assuntos que eu não vou mentir para vocês, energia aparecia todo ano, eu já não posso afirmar que vai aparecer todo ano. Transporte alternava um pouco, não vinha sempre. E a gente está em qual momento? Energia continua sendo um assunto muito importante, já não tem aquela coisa que cai absolutamente todo ano, mas é sem dúvida importante. E transporte vem numa crescente. Então, esses dois assuntos eu consegui compilar em uma semana, eu tentei aglutinar bastante informação, a gente vai fazer os dois na mesma semana, tudo bem? Para não deixar de falar de nenhum. E energia já foi, como eu falei para vocês, muito importante, mas é um assunto que, além de cair, tem vários tópicos dentro. Então, por isso que é importante a gente passar por vários hoje, para você pelo menos lembrar e identificar, nossa, acho que esse aqui eu tenho um pouco de dúvida ou não. Vamos lá. Quando a gente fala de energia, eu estou falando, obviamente, de tudo que envolve crescimento no mundo, porque não se cresce sem energia, não se produz algo novo sem energia, não se produz sem energia, não se desloca sem energia. Hoje em dia a gente não vive sem energia, tudo bem? E aí a primeira coisa que eu peço para você lembrar é o seguinte, que a energia ela não só é uma coisa ligada a todos os processos de crescimento, como, por exemplo, quando a China começa seu forte crescimento, depois das reformas de 1978, a China passou a ser uma enorme consumidora de energia no mundo. Isso é verdade. Por quê? Porque para crescer, ela precisava disso, tá certo? Temos projetos de construção de hidroelétricas na África por causa da projeção de crescimento futuro que os países africanos vão ter. É óbvio, são países que têm um grau de desenvolvimento econômico menor que os outros e que vão precisar disso quando forem crescer. Ponto, fato, a gente não tem o que fazer sobre isso. Agora, vamos lembrar de uma coisa. Não é só o lugar que cresce que preocupa a energia mundial. Nós temos duas grandes preocupações aí. Qual é? Uma, os crescimentos, isso é indiscutível. Quem cresce precisa de mais energia. E quem precisa crescer não vai deixar de crescer por nenhuma outra questão, como, por exemplo, ambiental, ou falta de energia, ou até por acordo. Quem está em crescimento vai continuar crescendo, custe o que custar, a gente percebeu isso pela história do mundo. E a outra preocupação é que, ao mesmo tempo que estamos vendo novos países crescendo, novas demandas surgindo, a gente percebe uma necessidade de substituir a fonte principal de energia, que é o petróleo. Ou seja, estamos vendo que o mundo precisa e continua precisando de uma energia que a gente sabe que precisa ser substituída. Então a gente está diante de um cenário em que a gente precisa achar um substituto para o petróleo, mas a gente ainda vê o mundo precisando muito do petróleo, exigindo mais do petróleo, e o pior, não só quem está crescendo. O nosso consumo per capita está cada vez maior. Cada vez maior. Só você ver quantas coisas você usa e que precisam de energia. Um exemplo é como eu gravo esse vídeo aqui. Eu estou usando esse fone, que é um fone sem fio, que ele substituiu meus antigos fones que tinham fio e que, portanto, não precisavam carregar. Esse fone aqui, ele é muito prático, ele me dá total mobilidade. Ele tem um microfone que é realmente muito bom, pensando que ele é um fone sem fio, ele tem um microfone realmente que me ajuda muito, eu gosto do resultado, mas eu tenho que carregar ele, assim como eu carrego o celular, assim como eu uso a eletricidade, assim como eu ligo um ar-condicionado. Então, como você tem Wi-Fi, e as casas maiores têm mais de um aparelho de Wi-Fi, assim como você usa um laptop para estudar, assim como você está ligando um laptop na TV, e os dois usam energia. Então, quando a gente para pensar, o consumo per capita está maior, o crescimento do mundo continua demandando energia, e a gente continua com uma questão muito central, qual é? Nossa dependência dos combustíveis fósseis. A gente precisa substituir os combustíveis fósseis. Não tem como. Só para você ter uma ideia, quando a gente pensa no mundo, tá? Quando a gente pensa para o consumo mundial, os combustíveis fósseis, eles são claramente a nossa matriz energética. Eles são a energia que a gente mais usa. E a gente olha os quatro principais, a gente já lembra quem são os quatro principais, a gente está falando de mais ou menos 82% do consumo mundial. 82% do consumo mundial gira em torno dos combustíveis fósseis. Isso porque a gente está desde o começo da aula falando da necessidade de encontrar novas fontes.
Se hoje a gente tem a consciência que uma nova fonte é necessária, imagina se a gente não tivesse essa consciência, onde estaria o nosso consumo. Então, isso mostra o cenário em que a gente está. Um cenário em que ninguém vai diminuir. Por que ninguém vai diminuir? Porque quando a gente olha para o consumo mundial, nós temos os Estados Unidos como grande consumidor. Só os Estados Unidos devem consumir algo na casa de 23%, enquanto a China deve consumir algo na casa de 10, 11% da energia mundial. Só esses dois. Só que a gente tem que lembrar que esses dois estão em guerra comercial. Então, os dois estão tentando novas estratégias, novos produtos, novos crescimentos. E quanto mais a gente precisa disso, mais eles estão demandando energia, porque eu preciso de energia para crescer. E o pior, a gente não falou ainda. O setor que mais consome combustível, que mais consome energia no mundo, é o setor de transportes. Não esqueça que o maior impacto ambiental do mundo é a queima de combustíveis fósseis. Então, o setor de transporte ele é a atividade responsável pelo maior consumo de energia, logo, pelo maior percentual de queima de combustíveis fósseis. É por isso que muitas vezes uma questão é de meio ambiente e a pergunta é sobre transporte. Porque o transporte é responsável pela maior parte das queimas de combustíveis fósseis no mundo. E aí, olha só o raciocínio onde eu quero chegar. Se temos China e Estados Unidos tentando dominar cada vez mais uma fatia maior do mercado mundial, se a gente está tentando fazer com que essas potências, né, alcancem cada vez mais mercados, nós estamos falando do quê? De uma tentativa de alcançar mais espaços de uma forma mais eficiente. Tanto é que o grande projeto do mundo é um projeto chinês chamado de Nova Rota da Seda, que é um projeto de quê? De transporte, que visa fazer o quê? Juntar 65% da população mundial integrada a uma rede chinesa de transporte. Ou seja, estamos falando de um enorme crescimento, que é um projeto que vai custar mais de 6 trilhões de dólares e que vai ser feito até 2049. E a gente sabe, a gente já conversou sobre isso, o ano de 2020 é visto como um ano chave para os impactos ambientais. Aí você vem e me fala que o sistema de transporte, que é o que mais gasta combustível no mundo, tem na China o maior projeto do mundo que está previsto para ser inaugurado em 2049. Então vamos falar aí, a gente está falando de basicamente 30, 29 anos de crescimento forçado do setor de transporte. E aí a gente volta à questão inicial da aula. Calma aí, mas se a gente tem a previsão de um aumento tão grande com esse projeto chinês, e a gente não pode esquecer, esse projeto chinês se chama a Nova Rota da Seda. Mas, Hansen, se a gente está tão preocupado com a Nova Rota da Seda, o que a gente pode fazer? Para começar compreendendo. Por que é tão difícil substituir o petróleo? Primeiro entendimento. Porque quando a gente fala de energia, as pessoas elas têm uma mania muito comum, nada de errado, é só a forma como as pessoas se acostumaram a ver. Energia muito ligado a uma coisa só, ou a eletricidade. Quando eu viro para você e falo assim, eu preciso substituir o petróleo. Muitas pessoas pensam assim, ué, mas nós temos tantas fontes de energia, mas nós temos tantas fontes por aí, por que não usa solar? Por que não usa eólica? Por que não usa hidrelétrica? E tudo bem a pessoa sugerir isso, são fontes de energia que poderiam ser usadas, mas aí existe um problema de entendimento. O petróleo pode ser usado para fazer eletricidade? Pode. O Brasil é um exemplo disso. Nós temos termoelétrica a petróleo. Então o Brasil é um exemplo disso. Nós temos eletricidade vinda de petróleo. Mas o principal uso do petróleo é no setor de combustível. Muitas pessoas esquecem que energia também pode ser combustível. E não só eletricidade, muito menos uma coisa só. A maior parte das opções que as pessoas dão, do tipo, por que a gente não faz eólica? Por que a gente não... A maior parte do que as pessoas falam são soluções elétricas. Tudo bem? Hans, o nuclear tem um motor nuclear de transporte de grande porte. Vamos pensar nisso. Tá? Isso não é uma saída para o seu carro, para a sua moto. Imagina os acidentes se a gente usasse motores nucleares, pelo amor de Deus. Então a gente tem um grande problema aqui, que é o quê? O grande concorrente do petróleo como combustível é a biomassa. Cuidado para não falar, mas por exemplo, o gás natural. O gás natural também é um combustível fóssil. Então, não atende o princípio que é substituir os combustíveis fósseis. A biomassa, no nosso caso aqui, o etanol,
Ele é, sim, uma fonte testada que funciona e aplicada no mercado para concorrer ao petróleo. Aí você fala, Hansen, achamos a solução. Mais ou menos. Porque aumentar a produção de etanol, e eu estou falando de Brasil, o etanol de cana, aumentar a produção do nosso etanol é aumentar o grau de desmatamento, é aumentar o risco alimentar, tirando o foco na produção de alimento em alguns lugares. Ué, Hans, então a gente não vai investir no etanol por causa de comida? Não, não é isso. A gente super pode investir no etanol. Inclusive, eu adoraria ter combustível barato para botar no meu carro. Adoraria. Né? Meu, não da minha esposa, que eu não tenho carro, mas enfim, meio poser, mas enfim. Mas não, não é isso. A gente só precisa ter paralelamente uma política de segurança alimentar. Tendo isso, não tem o menor problema. Mas enquanto a gente não tem uma política de segurança alimentar, e aí você viu, aumenta o preço do arroz, bate o desespero. A gente vai continuar precisando controlar essa produção de cana para evitar crises alimentares. Como crises alimentares, você sabe. Vai que o pequeno agricultor desiste de plantar o que ele planta porque a cana está dando dinheiro. Vai que os caras que plantam cana para fazer açúcar decidem parar de vender para o açúcar e vender para o álcool. Tem uma série de caminhos que podem gerar essa crise. Mas a biomassa hoje é quem compete com o petróleo como combustível e o Brasil se destaca aí como aquele que faz o melhor etanol. Tudo bem? Eu até botei isso como observação. Aí vamos lá, vamos continuar pensando. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é buscar nos motores elétricos uma possível solução. Aqui é o lugar em que o mundo mais se aproxima de um acordo. As pessoas já decidiram que não dá para uma energia substituir o petróleo e que talvez o problema esteja na combustão. Em vez de continuarmos fazendo esse motor a combustão, vamos fazer o quê? Já que a gente tem mais fontes de eletricidade que de combustível, vamos transformar os motores em motores movidos a eletricidade. Isso seria uma saída para você diminuir essa dependência do petróleo. Por que as pessoas querem diminuir essa dependência do petróleo? Meio ambiente e por causa dos grandes conflitos que se envolvem o petróleo. Gente, eu botei ali petróleo, mas a gente percebe que a geopolítica mundial ela muda de acordo com várias fontes de energia. Por exemplo, vamos começar aqui a mostrar. Vou botar um númerozinho aqui para facilitar. Ó. Venezuela e Oriente Médio, Estados Unidos, China e Rússia. Tudo bem? Quando a gente fala da Venezuela e do Oriente Médio, a gente está falando das maiores reservas do mundo de petróleo. O Oriente Médio, enquanto região, é a região com mais petróleo, e a Venezuela como país, individualmente, com mais petróleo. Os dois tensos politicamente. Os dois com tentativas americanas de aumentar a sua eficiência e aumentar o seu controle na região. É só ver os conflitos no Oriente Médio, a pressão que o Trump exerce no governo Maduro. Que só para deixar claro, o governo Maduro é um governo bizarro, mas os Estados Unidos aproveita da existência de um governo bizarro para tentar aumentar a sua influência. Tudo bem? Ao mesmo tempo que você vê a Rússia e a China não deixando mais os Estados Unidos dominarem esses lugares. A Rússia como grande empecilho no Oriente Médio e na Venezuela. Então a existência de petróleo dá a esses países muita atenção. Tirando o fato que a Venezuela ela está ali a muito pouca distância dos Estados Unidos. E isso militarmente gera um nervoso nos americanos. Tá? Estados Unidos. No próximo vídeo, lembrar disso aqui vai ser importante, mas entre os combustíveis fósseis, os americanos acharam a maior reserva do mundo de xisto. Tudo bem? Xisto, que é uma rocha, é um folhelho, uma rocha folhada, que ela serve de matéria-prima de combustível. Eu posso pegar xisto e fazer petróleo, eu posso pegar xisto e fazer gás. Então, apesar do xisto ser uma outra fonte, eu posso pegar o xisto e transformar, por exemplo, em petróleo. E os Estados Unidos, eles acharam a maior reserva do mundo de xisto. E aí você já imagina o que eles vão fazer, tá? No próximo vídeo eu vou comentar isso com vocês. A China, ela é a maior reserva do mundo de carvão e a Rússia tem a maior reserva do mundo de gás natural. Tá certo? Então, esses são os combustíveis com seus respectivos lugares. Se você reparar, as potências mundiais todas representam um braço da energia.
O que sempre é um ponto de complicação. Por quê? Porque, por exemplo, a Rússia não quer que o mundo deixe de produzir, não quer que o mundo deixe de consumir gás. Ela é a maior vendedora de gás do mundo. A Rússia não quer que a Europa pare de consumir seu gás. Óbvio que não, ela depende disso. Então, o fato das maiores potências terem as maiores reservas de alguma das fontes de energia, dá a elas muito poder de barganha. É por isso que a energia, como energia é fundamental para o nosso convívio, acaba sendo um poder muito grande na mão de alguns países, certo? E o Brasil nessa história, Hans? O Brasil é sensacional. Por quê? Porque o Brasil, gente, quando ele funda a Petrobras, não vamos esquecer de uma coisa. Quando o Brasil funda a Petrobras, em 53, em 1953, nós fundamos a Petrobras. O governo Vargas não só transformou ela numa empresa nacional, mas deu a ela o monopólio do petróleo no Brasil. Monopólio esse que durou até 1997. Ou seja, de 53 até 97, durante todo esse período, todo o petróleo brasileiro, todo o recurso combustível fóssil brasileiro era da Petrobras. E isso deu ao Brasil uma posição de vantagem frente a essa concorrência mundial. E a Petrobras, como empresa estatal, recebeu muito investimento, cresceu muito, se tornou a maior empresa do Brasil. Até hoje, a gente não tem mais o monopólio, mas tem mais de 80% das bacias e da produção brasileira. A Petrobras, ela teve dinheiro suficiente para investir na tecnologia que o Brasil é o país que domina, que é justamente o pré-sal. E aí a gente lembra o que é o pré-sal, tá? O pré-sal é justamente, eu tenho aqui o nosso relevo, aí eu entro no mar, fossas marinhas, e aí eu volto, tô do outro lado, tá certo? Olha aqui, ó. Oceano normal. O Brasil já é o país que melhor e mais controla a extração submarina, tá? Então ninguém no mundo sabe extrair petróleo como a gente. Então a gente tem aqui nossa plataforma, a gente faz a nossa plataforma aqui, ó, e extrai o que a gente chama de offshore, que é esse petróleo do mar, como ninguém. Então o Brasil já era líder nessa produção. Se não bastasse isso, a gente consegue ser o primeiro país do mundo a romper uma barreira de sal que existe aqui no meio e chegar até a camada que a gente chama de camada pré-sal, a camada abaixo da camada de sal. A gente está falando aqui de um furo que supera 7 quilômetros. Nenhum país do mundo consegue fazer o que o Brasil faz. Então, na verdade, o crescimento da Petrobras, Hansen, foi por causa do monopólio? Não sei. Não sei. Óbvio que ter um monopólio quebra sua concorrência e faz você ter muitas vantagens. Sim, pode ter sido, mas sem dúvida foi o investimento, o crescimento e a qualidade que a Petrobras adquiriu para poder chegar ao pré-sal. Problemas de administração, problemas de corrupção, infelizmente afetaram muito a Petrobras, mas ela ainda é uma empresa de altíssimo valor para o Brasil e ela quer cada vez mais se especializar na ideia do pré-sal por ser o nosso principal braço tecnológico na extração de petróleo. Ou seja, o mundo precisa sim de novas fontes. O mundo precisa encontrar novas formas de se extrair petróleo. O petróleo ele é muito importante, ele influencia muito em muitas coisas no mundo. É só a gente olhar para as crises do petróleo, assunto do próximo vídeo. Mas uma coisa eu preciso te falar. O Brasil ele ajudou muito o mundo a aumentar a sua reserva de petróleo, a aumentar a expectativa de petróleo que existe. Por quê? Porque antes o mundo não considerava o petróleo do pré-sal, que é essa camada abaixo da camada de sal. Depois do que o Brasil fez, o mundo passou a considerar esse petróleo nas reservas. E aí a gente tem uma perspectiva de mais um tempo até precisar achar outra fonte porque o petróleo acabou. Então, você percebe que o Brasil é uma das potências em energia e o crescimento das potências altera o mundo todo. Com o Brasil não seria diferente. Tudo bem? Então eu vou sair, a gente volta um vídeo super rápido para falar das crises do petróleo, depois a gente continua.